Mano, como você já sabe, o mundo vem passando aí por diversas incertezas. Atualmente estourou aí a guerra do Irã contra Israel, com envolvimento ali dos Estados Unidos, onde, como você já sabe, Estados Unidos atacou bases de enriquecimento de urânio e produção de armamento nuclear lá do Irã. E o Irã retaliou, atacando aí inclusive bases dos Estados Unidos. E agora recentemente Estados Unidos aí basicamente através do Trump anunciou um acordo de cessar-fogo que em tese não vem sendo muito respeitado nem por Irã e nem por Israel. Aparentemente os dois continuam aí trocando bombas, vamos dizer assim, né? E o que acontece, mano? Como é que isso daí pode afetar a nossa economia, não somente a nossa economia, mas a economia do mundo inteiro? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E um dos principais pontos, mano, que envolve economia e essa guerra é basicamente o petróleo. Principalmente a China está muito preocupada com essa guerra, dado que ela possui ali cerca de 20% de todo o petróleo que entra no país ali, atrelado ao Irã. Ou seja, o Irã é responsável por 20% do petróleo que entra na China. E se eles continuarem essa guerra aí, então a China acaba sendo muito prejudicada. E o mundo está preocupado, e principalmente a gente aqui do Brasil, o mundo e o Brasil está preocupado com o Estreito de Hormuz, que é basicamente um pedacinho ali de mar, entendeu? Que liga basicamente ali o Irã e outros países do Oriente Médio. Esse pedacinho de mar chamado Estreito de Hormuz é por onde passa ali grande parte do petróleo que abastece o mundo, entendeu? Então, se o Irã decidir através das frotas navais bloquear o Estreito de Hormuz, então inevitavelmente você acaba tendo aí uma elevação do preço do petróleo, dado que o mundo fica sem esse abastecimento de petróleo. E segundo a lei da oferta e demanda, quanto menos de um produto ou de um recurso você tiver, então mais ele tende a se valorizar. E essa é a principal preocupação do mercado, da economia mundial como um todo, dado que se o Irã fechar o Hormuz, então esse abastecimento de petróleo para o mundo diminui, e diminuindo esse abastecimento, então o preço do petróleo tende a começar a subir. E inclusive, sabendo disso, o próprio Trump falou que quem produz petróleo no mundo não deve aumentar os preços, dado que eles já estão ali providenciando ações para evitar ali o fechamento do Estreito do Hormuz. Até agora o Irã não fechou. Eu achei que eles iam fechar depois que eles sofreram ali o ataque dos Estados Unidos, mas não fecharam, dado que eu acho que também tem influência da China nisso daqui, entendeu? A sorte é que, como nós falamos anteriormente, a China também depende muito do Estreito de Hormuz, e a China é aliada do Irã, então talvez o Xi Jinping tenha falado ali com os Ayatollah para os caras segurar um pouco a onda, para os caras não fechar o estreito nesse momento. Mas só que o cenário ainda é muito incerto. Atualmente deu uma acalmada após o Trump anunciar ali que basicamente negociaram um cessar-fogo que não está sendo totalmente empregado aparentemente nem pelo Irã nem pelo Israel, como nós falamos. Só que mesmo assim, esse anúncio de cessar-fogo pelo Trump indica que pelo menos os Estados Unidos vai segurar um pouco a onda e vai evitar ataques ao Irã, pelo menos momentaneamente. A gente não sabe a quantas isso daí pode escalar, e se escalar muito, com certeza a China vai ser obrigada a agir diplomaticamente. E muito improvável a China agir militarmente para ajudar o Irã, dado que o foco principal da China é basicamente Taiwan. O Irã, na minha visão, eles enxergam apenas como um parceiro comercial, das quais eles compram ali petróleo, né? A Rússia, na minha opinião, a Rússia também não vai se envolver militarmente na questão do Irã. Pelo menos por enquanto, nem a Rússia nem a China vai se envolver, dado que a Rússia ela também tem os problemas relacionados à guerra da Ucrânia, onde eles estão ali lutando contra praticamente a Europa inteira sozinho.
entendeu? Então basicamente o Irã segue num mato sem cachorro, entendeu? A carta na manga que eles têm é basicamente o Estreito de Hormuz, entendeu? Só que na minha visão, para fechar o Estreito de Hormuz, você precisa ali também do apoio da Rússia e da China. E atualmente nenhum dos dois estão em posições favoráveis de apoiar o Irã nessa cartada geopolítica, entendeu? E o mercado como um todo tá observando isso daí e tá vendo com bons olhos esse acalmamento dessa guerra, né? E, inclusive as bolsas ao redor do mundo começaram a sinalizar ali sinais de retorno, e a gente aqui no Brasil a gente segue do mesmo jeito. Para que haja uma mudança concreta em toda a conjuntura, na minha visão, o Estreito de Hormuz teria que ser fechado pelo Irã, entendeu? Porque se o Irã de fato fechar o Estreito de Hormuz e o preço do petróleo disparar, a gente que precisa importar petróleo de lá de fora, então a gente acaba sofrendo com impactos da nossa inflação aqui, entendeu? Dado que a gente vai ter que importar esse petróleo pagando mais caro. E dessa forma, tendo esse impacto na nossa inflação, é de se esperar que os juros, a taxa de juros, se mantenha ali mais restritiva para poder conter a pressão em cima da inflação. Então nós que já temos taxa de juros aí na casa dos 15%, caso o Estreito de Hormuz seja fechado e todo esse conflito escale a níveis mais quentes, então é de se esperar que o nosso juros suba ainda mais para poder conter o aumento dos preços e principalmente do preço da gasolina, entendeu? Mas é aquele negócio, a partir do momento que a gasolina sobe, então todo o resto tende a subir também, porque toda a nossa cadeia produtiva é extremamente dependente aí do petróleo, da gasolina, do diesel e etc. Então é por isso que o Estreito de Hormuz, no meio dessa guerra, é algo que vem se tornando aí bem importante, entendeu? Aquela região ali, e é uma região que o Irã usa aí como arma, né? Uma arma geopolítica, das quais ele fica ameaçando ali, ó, se continuar me atacando e tal, vou fechar o Hormuz. É por isso que sempre é citado o Estreito de Hormuz quando tem um conflito envolvendo Irã e Israel, basicamente porque se eles fechar, então o preço do petróleo tende a subir, e preço de petróleo subindo, então a gente tem aí uma maior inflação. Tendo maior inflação, é de se esperar que o juros suba também, e juros subindo você já sabe que afeta aí negativamente a vida dos brasileiros, principalmente aqueles que são mais pobres, aqueles que estão devendo, aqueles que estão endividados, aqueles que não têm dinheiro sobrando. Sem contar que um juros muito alto, como por exemplo esse que nós estamos tendo agora aqui na nossa economia de 15%, visa basicamente desacelerar uma economia, para que dessa forma a moeda se valorize e para que dessa forma a inflação comece a cair. Mas só que esse processo ele custa basicamente crescimento. O nosso crescimento ele é afetado, o país começa a crescer menos, entendeu? Não somente o Brasil, mas se por conta do petróleo estar mais caro, as taxas de juros globais começarem a subir para tentar segurar aí avanços na inflação, dado que não somente o Brasil é dependente da gasolina e do preço do petróleo, também outros países ao redor do mundo também são dependentes do petróleo. Então, se o petróleo subir e essa subida do petróleo pressionar preços, então é de se esperar que juros globais comecem a subir também, juros globais subindo também. Então é basicamente menos crescimento ao redor do mundo. Então no resumo é basicamente isso daí, mano. Vamos ver o que acontece aí com o passar do tempo em relação a essa guerra. Atualmente a situação está mais calma depois do anúncio do Trump, mas a gente não sabe o que pode acontecer, e a gente não sabe o que pode acontecer inclusive se por um acaso do destino a China ou a Rússia, ou até mesmo outros países importantes, decidam também, semelhantes aos Estados Unidos, entrar aí no meio desse conflito. Porque se esses gigantes começarem a entrar também no conflito de forma militar, vamos dizer assim, então todo o mundo corre risco aí de ser impactado com uma nova guerra mundial. E isso daí
é algo que com certeza nós não queremos. Então é basicamente isso daí, mano. Vamos ficar atento aí para ver o que pode acontecer. Assiste outros vídeos do canal aí, tem vários vídeos decentes para você dar uma olhada, sempre falando sobre investimentos, negócio, economia e tudo que esteja relacionado a dinheiro. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like para nós, se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.